Copa do Brasil! Ontem foi dia de clássico, aliás, noite de clássico e noite de torcida palmeirense pra lá de furiosa com o Abel. O Bruno Camarão, eu senti uma certa injustiça nas manifestações da torcida do Palmeiras e da maneira como o Abel foi tratado ali. Porra, pelo amor de Deus, o Abel é o Tele Santana do Palmeiras, certo? Tudo bem? Bom dia, meu cara. Eu não consigo imaginar o Tele Santana sendo alvo de apupos, como os que eu vi ontem no Allianz Parque, no Morumbi, sinceramente. Pois é, mas acho que tudo tem um contexto, né? Claro, você tomar um xingamento uníssono, de fato é pesado. Tanto que foi um fato histórico, né? A gente nunca tinha ouvido o estádio inteiro. Inteiro é muita gente, mas era muita gente. A maioria do estádio. E era um grito alto de "Ei, Abel, vai pra aquele lugar". Caju. Ou seja, foi pesado. Eu não sei o que, o palmeirense não precisa de você. Também. Pô, peraí. O Palmeiras não... E assim, a reação do Abel Ferreira, por mais que na entrevista coletiva ele tenha dito que não ironizou a torcida, ele estava simplesmente pedindo para que ela voltasse a apoiar o time, ela não condiz com a realidade. Tudo bem, eu vou rebater o Abel. Ele não estava pedindo apoio, ele estava ironizando a torcida do Palmeiras. Quando ele levanta e continua batendo palminha, no momento exato em que ele era xingado, ele está, de fato, rebatendo um sentimento da torcida, que aí sim tem essa sensação de injustiça colocada por você, porque se trata de, se não o maior, um dos maiores treinadores da história do Palmeiras. Para muita gente, o Felipão é maior do que ele, tem gente até que coloca Luxemburgo, Oswaldo Brandão à frente dele, mas inegavelmente o Abel Ferreira faz parte de uma era extremamente vitoriosa. Só que, nos últimos anos, né, e a gente pega recortes pontuais dessa era Abel Ferreira, o início dela é extremamente vitorioso, virtuoso, é um time competitivo, insano, e há uns 2 anos é um Palmeiras que eu não vou dizer que definha, mas que passa por uma mutação, passa por uma transição. E a impressão do torcedor mais crítico do Palmeiras, e o torcedor do Palmeiras é bastante crítico, é de que o Abel não aceita ser rebatido, não aceita ser questionado, juntamente com Leila Pereira, a diretoria de futebol, em relação ao que o torcedor espera de continuidade. Só que, claramente, o Palmeiras passa por um processo de transição. Se olha para o time ontem do Palmeiras no papel e compara com o Palmeiras vitorioso de outros tempos com Danilo, Dudu, Scarpa, o Everton, Gomes, enfim, tem lá o Everton, tem o Gomes, você tem um rescaldo do Piquerez que foi se juntando a essa leva e mais nada, o Marcos Rocha no banco, Veiga no banco, é um Palmeiras mudado, é um Palmeiras com jovens como Facundo Torres, Sousa, Vitor Roque, meio de campo de Aníbal Moreno, que cometeu aquela atrocidade ontem que condicionou o jogo, enfim, é um Palmeiras diferente, é um Palmeiras em reformulação. E às vezes demanda tempo. E aparentemente o torcedor não tem esse tempo de espera. Tanto é, Camarão, que é difícil você imaginar que a manchete do dia seguinte dos jornais vai ser fúria da torcida do Palmeiras num jogo de torcida única. A Aline Fanelli está aqui no estúdio também, já cobriu várias partidas envolvendo o clube e pode falar sobre essa hostilidade da torcida contra, obviamente, o próprio time. Não é comum, né? O Camarão falou isso. Bom dia, primeiramente, Bom dia. né, Débora? Você aos nossos ouvintes. Não é comum, mas a gente consegue entender porque o 2025 do Palmeiras não é bom. O 2025 do Palmeiras é bastante complicado, mas até então o Palmeiras tinha o Estevão, que salvava o time em várias oportunidades, e agora não tem mais o Estevão. Então é um time que vai tentar se reencontrar sem o principal jogador, que foi pro Chelsea, inclusive foi indicado hoje a um dos melhores jogadores sub-21 da temporada pelo perfil da Bola de Ouro. E agora o Palmeiras tem que se encontrar, e aí é um recomeço de trabalho pro Abel, porque antes do Estevão ele tinha o Endrick. O Endrick sai, Estevão, e agora? O Estevão saiu, e agora? Agora é o time, agora ele precisa fazer o conjunto jogar. E aí, a gente realmente, dessa maneira, a gente não tinha visto ainda. Agora, vamos falar do lado vencedor, né? O Corinthians renasce das cinzas, era um Corinthians capengando no Campeonato Brasileiro, que não conseguiu se classificar na Libertadores, na Sul-Americana, desenhava-se um 2025 tenebroso e, de repente, o caminho parece ensolarado de novo. Pois é, que passou zerado, né? Passar zerado pelo Palmeiras não é simples, né? Foi um 3-0 no agregado, não é pouca coisa. O Corinthians foi brilhante, magnânimo, controlou o jogo com a posse de bola, um jogo virtuoso. Não,
O Corinthians ainda precisa passar por ajustes, é um sistema defensivo bastante criticado, e do sistema defensivo saíram os 2 protagonistas da vitória de ontem. O Matheus Bidu, lateral esquerdo, que quando é atacado tem problemas, mas ele tem muita qualidade técnica, não à toa fez um belíssimo gol, o primeiro da partida. E o Gustavo Henrique, né, o zagueiro que faz par ali com o André Ramalho, mas seja com Félix Torres, Kaká, é uma defesa do Corinthians que, se você compara com os times efetivamente de elite, as grandes potências, o Corinthians não tem 2 zagueiros tão especiais assim, mas Gustavo Henrique foi lá de cabeça, foi decisivo, fazendo um belíssimo gol. O time do Dorival Júnior, ele não tem sido brilhante. Ele teve aquele golpe duro contra o São Paulo no Clássico no Morumbi, que o Corinthians não viu a cor da bola e não demonstrou reação. Aquilo incomodou o torcedor corintiano. Mas é um time que está se reencontrando baseado na ideia de jogo do antecessor. O Ramon Dias, a família Dias, que é aquele losango no meio de campo, você colocar o jogador para fazer aquele jogo de aproximação, dar liberdade para o Memphis, a volta do Yuri, e tudo isso conspirou positivamente. Voltam Garro, Memphis e Yuri a jogarem juntos. Isso não acontecia desde a final do Paulistão, teve esse retorno da turma no primeiro jogo da final do Paulistão, e agora o Corinthians provavelmente perdendo o Memphis, né, inclusive, mas foi uma vitória justa, uma classificação completamente incontestável do Corinthians, na minha opinião. E o segundo gol foi assim, ó. Vem cruzamento, levantamento da esquerda pra área, subiu o Gustavo Henrique, caçapa! O zagueiro! O Corinthians coloca um pé e meio nas quartas de final da Copa do Brasil! Tá aí o gol da voz do nosso Marcelo Duó.